Medo, hein? Medo dessa situação. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Já havia pensado em fazer um rápido relato de ontem, mas agradeço o vereador Fiuza, que esteve presente, né, por ter me instado aí. Eu acho importante fazer um apanhado, tendo em vista a importância da discussão de ontem, né? Bom, primeiro de tudo, eu quero aqui ressaltar o protagonismo da casa nesse debate e que ontem, mais uma vez, ficou evidenciado a importância, nesse momento histórico de Caxias do Sul, dessa casa ter um protagonismo, ter uma ação forte, porque nós, e quero aqui também fazer uma saudação até pelo trabalho que fizemos juntos com a vereadora Tatiane, e nós, no grupo de trabalho, nós decidimos, quando conversamos quais deputados federais convidar, nós decidimos, vamos convidar todos os 31 do Rio Grande do Sul, porque é eles que vão estar lá em Brasília definindo, e boa parte desses 31 estiveram em Caxias recolhendo boa parte dos votos, o que é democrático. Eu nunca fui daquela cultura política que enxerga porteiras. Então, o cidadão caxiense só tem que votar em quem é de Caxias. Não. Eu tenho minha visão que isso é importante. Isso tem desdobramentos, em emenda, em trabalho, em representação. Mas respeito cada um como pensa. Eu, por exemplo, dentro do meu campo político, eu fui candidato a deputado federal, né, cumpri essa tarefa, foi disputado palmo a palmo dessa cidade. Voto a voto. Muitas vezes, dia e noite, incansavelmente. E aí, num momento como ontem, que nós tivemos uma audiência pública de grande qualidade, né? O aspecto que eu quero aqui lamentar só é a ausência de não ter nenhum deputado federal. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser refletida e pode ser, inclusive, uma certa zona de conforto, porque nesse momento, onde ainda não existe um divisor de águas, como ocorreu lá em 2017, no primeiro ensaio da reforma da Previdência, onde ficou bem demarcado, né, o campo que era contra, e agora ainda as coisas estão se construindo, talvez eles fiquem numa zona de conforto e, nesse momento, não seja conveniente se manifestar. Mas nós temos que exigir. Então, feita essa observação, eu quero falar de vários elementos positivos da audiência de ontem, a questão do protagonismo da casa, quero agradecer ao presidente pelo apoio, nós construímos de fato, né, conjuntamente. Tivemos aqui 16 vereadores que passaram ou participaram da audiência pública. E o grande destaque, obviamente, foi a mesa técnica que conseguiu dar capacidade de produzir um debate de altíssimo nível. Eu, por exemplo, participei de uma audiência em 2017, em que era outro momento, outra conjuntura, isso virou um verdadeiro caldeirão, mas havia uma visão predominante que, inclusive, era igual à minha. Então, para mim, naquela ocasião, que não estava numa posição de comandar, de coordenar, mas estava numa posição de planície, podendo colocar o debate de mérito, foi interessante. Mas a grande contribuição ontem foi poder colocar aqui o contraditório. E nós tivemos aqui um economista e o coordenador do Partido Novo que tiveram a coragem aqui de vir defender a reforma da Previdência, que, no meu entendimento, é o projeto mais impopular dos últimos tempos. É um projeto, uma proposta de reforma que maltrata o trabalhador, maltrata os mais pobres. Vai gerar lá na frente, inclusive, uma sobrecarga para os municípios em várias áreas, na assistência social, na saúde, porque os nossos idosos e nossos pobres vão ser bastante castigados. E, ademais, interessa para o governo, nesse momento... Sim, faço questão, só vou finalizar só esse raciocínio. Se possível, na sequência, vereador. Por favor, vereador de lá. O governo, nesse momento, ele tenta trazer um conteúdo quase que eleitoral. Eu tenho usado um termo que é a ideia de terceiro turno. Então, os que são a favor da reforma são os que votaram a favor do Bolsonaro para evitar a volta do PT. E os que são contra é porque são contra o Bolsonaro. Não. Essa reforma da Previdência, e a mesa que ontem demonstrou isso, ela está acima de questões partidárias, porque, de fato, o texto da reforma é cruel. É cruel, aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição, aumenta a idade mínima, desconsidera a diversidade regional
de estados que têm realidades totalmente diferentes num país de dimensão continental. Mas eu vou ficar por aí porque eu quero passar os apartes, mas é um debate palpitante que, à medida que ele vai avançando na Câmara, obviamente nós aqui também vamos estar concomitantemente avançando nesse debate. Então, vereador Toigo, depois o vereador Adiló. Muito obrigado, vereador Rodrigo Beltrão. Eu lhe cumprimento. Fiz questão de estar aqui ontem, do início ao fim da audiência pública, muito qualificada, com a presença massiva de pessoas que queriam contribuir para essa construção, e Vossa Excelência atuou como magistrado, né, guindado que foi a presidência da nossa frente parlamentar, né, conduziu juntamente com a vereadora Tatiana em alto nível, né, os debates, e nós tivemos aqui uma mesa muito boa de técnicos, né, auditores, servidores federais da Advocacia Geral da União, tivemos economistas, advogados, que expuseram os diversos pontos de vista dessa proposta de emenda constitucional, e a gente percebe que ela precisa ser aprimorada e muito, porque do jeito que ela foi apresentada de forma unilateral pelo governo federal, ela vai trazer um prejuízo enorme para os brasileiros, né, gerando inclusive exclusão social, no que tange aos mais pobres, às mulheres, aos idosos. Então nós precisamos estar atentos, Caxias está fazendo sua parte, são temas palpitantes que envolvem capitalização, que envolve, né, idade mínima, aposentadoria rural, alíquota de servidores, a desconstitucionalização da Previdência, que é uma coisa terrível, porque vai facilitar toda e qualquer mudança na sequência por lei complementar, enfim, o atentado ao Pacto Federativo e tantas outras coisas que nós, na continuidade dos debates, podemos levar aos nossos deputados federais da bancada gaúcha as alterações que se fizerem necessárias. Então é importante, eu acho que nós precisamos continuar com isso, nós sabemos que o governo federal precisa agir de maneira muito forte para combater desvios, sonegações, anistias e desonerações, mas principalmente atentar para uma construção coletiva com a participação das bases e de representações dos trabalhadores e que não comprometam os direitos que, a duras penas, foram conquistados pela população brasileira. De resto, lhe cumprimentar e conte sempre com esse vereador. Obrigado, vereador Toigo. O vereador Adiló, depois o vereador Kiko. Obrigado, vereador Rodrigo. Lhe cumprimento pelo evento de ontem. Lamentavelmente, eu não pude permanecer toda a reunião porque havia uma delegação da presidência para representá-lo lá no Simplas. Mas a primeira palestra, o primeiro palestrante, para mim, valeu. Deu para perceber nitidamente que, ao longo dos anos, se fez caridade com o chapéu alheio, mexendo em alíquotas, mexendo em contribuições, que talvez hoje a Previdência não fosse deficitária. Então, a primeira coisa que o governo deveria fazer é corrigir esses equívocos que foram adotados ali durante os anos de crescimento econômico, sem uma precaução com o evento de recessão. Isso ficou muito claro. Eu não pude acompanhar os outros palestrantes, mas o primeiro valeu a reunião, com certeza, porque ele trouxe números e informações que não é comum a gente ter, é difícil. E isso precisa ser ampliado, esse debate é muito oportuno. Eu não tomo uma posição nem contra nem a favor. Eu entendo que nós temos que ter uma discussão ampla e dessa discussão e do consenso da sociedade nascer uma proposta e não da forma como ela está sendo colocada. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Vereador Kiko. Vereador Beltrão, sexta-feira, conversando com o deputado Danley, ele disse que tem um movimento dos deputados lá em Brasília quanto à separação da votação do servidor público, né? Na esfera federal, os deputados federal votam, na esfera estadual, os estadual votam, na esfera municipal vai para a Câmara de Vereadores. Não sei até onde isso aí é benéfico e ele é dentro da lei também, no caso da Constituição. Daí isso aí eu não pude ver ainda. Mas há esse movimento, né? Acredito que seja esse aí que vai ser constituído lá em Brasília. Eu acho que é um avanço, quer dizer, eu acho que vão haver vários avanços à medida que a população vai tendo discernimento do que é a reforma da Previdência e vai se manifestando. Por isso, vereador Adiló, essa oportunidade que nós tivemos, e num primeiro momento foi dada para a comunidade caxiense, é o que o nosso povo precisa ter direito a ter, o acesso à informação correta. E a partir das informações, ter o seu discernimento e se posicionar. Não pode haver uma reforma da Previdência sem a participação popular. Então, é um processo de construção e que a informação é a grande arma nesse momento, né? Então, novamente, queria aqui saudar o destaque da audiência, que foi a qualidade das intervenções técnicas. Obviamente que depois também foi aberto
para as nem foram qualificadas dentro de um processo democrático, né? As pessoas têm visões diferentes e também havendo pouco espaço para participação, existe também uma angústia represada que em momentos como esse vem à tona, né? Mas aqui nós conseguimos mostrar mais uma vez que a Câmara é esse referencial democrático e de acolhida aí das pautas do nosso povo. Então, de forma rápida, era isso. Obrigado. Ok. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PSB, com a palavra o vereador Alberto Meneguzzi.